Irmãos, pode bater palma para louvar o Senhor, para adorar a Deus. A Bíblia manda adorar o Senhor com palmas, louvar a Deus com palmas. Oh glória! O Senhor está aqui, já sentimos a sua glória, a sua presença. Há neste ambiente uma apoteose, a glória, a presença do Senhor que paira sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre a vida dos nossos irmãos. Bom é estarmos aqui, porque aqui somos tocados, impactados pela presença de Deus. Vamos ler a Bíblia? Abre comigo a palavra de Deus, livro de João, capítulo de número 35 e o versículo 37. Vamos ler estes dois versículos da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, e os versículos 35 e o versículo de número 37, onde diz: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crer em mim nunca terá sede. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos diante das palavras do Senhor Jesus Cristo, que se apresenta nestes dois versículos como pão e também dando garantia de vida eterna aos que vêm a Ele para seguir as suas pisadas. Pai Celestial, aqui estão os teus filhos, teu povo, vem abençoar cada vida, com a presença gloriosa do teu Espírito, de forma impactante, de forma poderosa, a fim de que todos possam sair deste culto fortalecidos, encorajados, cheios de Deus, com viva fé, com viva esperança, para caminhar até a última milha desta vida, até o dia glorioso da eternidade. A nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Sentem, meus irmãos, glorificando o nosso Deus. Hoje é o nosso grande culto de Santa Ceia, é o culto festivo da igreja, como já ouvimos aqui, é um dos cultos mais gloriosos que nós temos. Todo culto é bom, porque o culto não é nada mais do que a presença do povo de Deus aqui, chegando no templo para prestar um culto a Deus. E quando se presta um culto a Deus, ao Senhor, fica tudo bom, fica tudo maravilhoso. Eu agradeço a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. E vocês vieram aqui esta noite por causa de Jesus, né? Eu também vim aqui por causa de Jesus. Olha o que Jesus faz. Ele atrai para si multidões. Eu estava meditando ali, nesta noite, neste horário, só aqui no Brasil,
quantas igrejas reunidas, multidões de crentes nos templos, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Templos lotados pelo Brasil inteiro, de pessoas que vêm por causa de Jesus, vêm para adorar a Deus, vêm para servir ao Senhor no templo, neste lugar tão especial, para prestar um culto a Deus, aqui se alimentar da palavra, da grandeza de Deus, e daqui sair fortalecidos, aqui receber cura, receber milagres, de coisas impossíveis que o homem talvez não possa fazer, e o povo vem confiante, vem com certeza, para buscar um benefício de Deus, para buscar a bênção do Senhor, e também se alimentar espiritualmente de Cristo, da sua glória, do seu poder, da sua grandeza. Com certeza, na igreja tem, porque Jesus se faz presente, ele se manifesta no meio do seu povo, e quem nele crê, com certeza receberá de Deus a bênção, receberá dele aquilo que você precisa, porque Jesus tem abundantemente coisas boas para nos dar, e se tivermos fé, nós receberemos ou recebemos muita coisa boa de Deus. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Ele disse para aquela mulher: mulher, vai, seja feito conforme a tua fé. Precisamos ter fé, é claro, precisamos ter confiança, precisamos crer, e Jesus com certeza dará. A Bíblia diz que Deus, ele não nega, jamais ele vai negar um bem que um filho tem e vai pedir ao pai, vai pedir a ele. Com certeza, se você tiver necessidade e tiver fé, o Senhor vai lhe dar. O próprio Jesus afirma isso no Evangelho de Mateus, dizendo: qual filho que pedir ao pai um peixe, ele vai dar uma serpente? Nenhum pai fará isso. Qual filho que pedir um pão, o pai vai dar uma pedra? Jamais. E aí Jesus finaliza o discurso dizendo: vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Pai que está no céu negará bem algum àqueles que lhe pede. Não é verdade, irmãos? Quantos têm fé de receber de Deus um milagre nesta noite, até o momento de você tocar no pão e no vinho, que simbolicamente é o corpo e o sangue de Jesus? Todos crê? Todos têm fé assim? Então você pode receber em nome de Jesus. Se você entrou no templo com o coração voltado a Deus e com inteira certeza de fé, colocando a tua necessidade nas mãos do Senhor, com certeza até o término deste culto, você poderá sair daqui com a bênção de Deus na mão, com a vitória de Deus nas suas mãos, com tudo aquilo que você apresentou, pediu, alguma coisa o Senhor poderá lhe dar. Bendito seja Deus. Meus irmãos, o que nós lemos aqui, estes 2 versículos da Bíblia, no primeiro versículo, Jesus se apresenta como pão, pão vivo que desceu do céu, pão que sacia a fome, pão que mata a fome. Ele também se apresenta como água. Um pouco antes destes versículos que nós lemos, Jesus, ele estava à beira de um mar, e ele passa para o outro lado. Estavam os seus discípulos também, e a multidão percebeu que Jesus estava por ali.
Logo, a multidão se reuniu e procurou ir ao encontro da pessoa bendita de Jesus. Há poucos dias antes desse acontecimento, Jesus tinha estado naquele lugar onde eles chegaram e não acharam Jesus. Ele estava ali uns dias antes. E a Bíblia diz que ele abençoou o povo, deu graças, e ele tratou toda aquela multidão que ali estava. Jesus alimentou aquele povo com pão. Com certeza, Jesus havia operado mais um milagre ali, e aquela multidão foi ao encontro de Jesus, a fim de receber dele o alimento novamente. Chegando lá, não estava Jesus, eles atravessam ao outro lado do mar. E a Bíblia diz que lá Jesus estava. E eles foram chegando e na presença de Jesus, ao encontro de Jesus, e eles perguntaram: Rabi, quanto tempo faz que o Senhor chegou aqui? Quanto tempo faz? Jesus não deu a eles explicação dentro desta pergunta que eles fizeram para Jesus. Jesus imediatamente disse a eles que eles chegaram lá para poder se alimentar. Eles tinham ido em busca de pão para matar a fome. Foi isso que Jesus disse a eles, que há dias antes havia abençoado e tratado aquela multidão. E ali Jesus começa a falar dele como pão do céu. Não que Jesus questionasse com eles ali a respeito de um trabalho material, que Jesus menciona isso, que a sua vontade, o que ele estava fazendo, o que eles deveriam fazer, era buscar um alimento espiritual. Eles estavam buscando um alimento terreno. Não que não pudesse, porque Jesus fazia isso continuadamente no meio da multidão, multiplicando o pão, multiplicando o peixe, tratando multidões e ainda com sobras de alimento. O milagre de Jesus sempre foi grande e matando sempre a fome daquele povo. Mas o que Jesus via neles? Apenas um desejo de saciar a fome, de trazer o alimento para o corpo. E Jesus percebia naquele povo que em nenhum momento eles estavam buscando alguma coisa do alto. Compreender a vontade de Deus, compreender o plano de Deus, apenas para receber o pão, para se alimentar. Entre toda esta turma travou-se um discurso da pessoa bendita de Jesus, principalmente com alguns fariseus mais arrojados, mais críticos. E aí eles chegaram a dizer, num certo ponto, que Moisés deu aos pais o maná do céu. Eles se alimentaram com o maná que caiu no deserto, que Deus estava distribuindo para os israelitas. Isso eles mencionaram. Agora, Jesus disse que Moisés não deu a eles o pão do céu. Jesus foi bem claro, foi bem taxativo, dizendo que Moisés não deu o pão do céu a eles, deu apenas o maná. Mas aí Jesus enfatiza categoricamente, enfaticamente, dizendo: Deus, o Pai, vos deu o pão do céu, que era a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele se apresenta como pão, como alimento, dizendo que Deus deu o verdadeiro
pão do céu para que eles pudessem se alimentar. E os que se alimentassem deste pão não teriam fome, e também água não teria mais sede, porque ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é o pão que alimenta, que sacia a fome da alma, que sustenta a alma, que dá a todo faminto o mantimento sólido e faz com que a alma venha a ter saúde, a alma venha a sarar da sua doença, através deste pão que Deus deu, que desceu do céu para alimentar as suas vidas, para alimentar as suas almas. Bendito seja o nome do Senhor. E meus irmãos, a guerra foi travada em palavras. Em todo momento, eles procuravam alguma coisa para tentar pegar Jesus, ou talvez não aceitar as imposições de palavras que Jesus estava trazendo, que Jesus estava anunciando. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus também fala no mesmo Evangelho de João, que se alguém crer nele, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre, correrão do seu interior. Analisando bem esta palavra, às vezes o ser humano não quer crer em Jesus e obedecer Jesus conforme diz as Escrituras, conforme falou nosso irmão aqui esta noite. Cada pessoa procura crer do seu modo, do seu jeito, não crer integralmente conforme diz a Bíblia. Mas Jesus enfatiza neste versículo que eu citei agora, que se crer nele, isso aconteceu no último dia da festa, quando ele foi a Jerusalém, se colocando de pé no meio da multidão, e ele brada: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele oferece água espiritual. E aí ele continua dizendo: quem crer em mim, conforme as Escrituras, conforme o que está escrito, rios de águas vivas correrão do seu ventre e do seu interior. Este crer está atrelado com crer e obedecer. Crer com uma sujeição a Cristo. Não é crer conforme algum pensa que deve de crer, pensa que deve de agir de formas relacionadas a um sistema humano, crer de uma forma que pensa a sua cabeça. Não é esse crer, mas é o crer em Jesus, conforme diz as Escrituras, com o coração aberto, com o coração voltado à palavra, com o coração dilatado a Deus, submisso, prostrado aos pés de Jesus, buscando a sua presença, buscando a sua glória, se despindo de todas as coisas que pode se tornar um impedimento para que não venha se manifestar a glória de Deus, a presença de Deus. Aí, meus irmãos, nós podemos crer naquilo que a Bíblia fala, que o céu está aberto. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos chegar perante o trono da graça, podemos entrar no santuário de Deus, podemos chegar mais pertinho de Deus e sentir a sua glória. E este céu também se abre para que das alturas, de onde está a majestade do nosso grande Deus, que de lá emane socorro, desça sobre nós águas cristalinas, águas vivas, glória de Deus, poder de Deus, unção de Deus, para que eu e você possamos ser uma bênção, um instrumento de justiça nas mãos do Senhor. Porque acontecendo desta forma, nós estamos fundidos em Deus, estamos com o Senhor, e o Senhor está conosco. E aí Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo
e vos será feito. Aleluia. Aí, meus irmãos, o diabo tem que sair da sua frente, ele tem que se curvar, ele tem que se dobrar, ele tem que abrir caminho, porque você está em Deus e Deus está em você. Você está fortalecido na graça, você está alimentado com o pão do céu, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo, e a glória de Deus está sobre a sua vida, a unção de Deus está sobre a igreja, está sobre nós. Aí as coisas são diferentes, aí nós começamos a desfrutar de algo diferente, aí há uma dimensão diferente na nossa vida. Aí nós estamos em uma dimensão um pouco mais alto. O Ramagashanda Ramalagassúbria. Bendito seja o nome do Senhor. E a segunda coisa importante é o versículo de número 37 que nós lemos. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Olha que coisa bonita. Eu falei aqui um dia pregando em um culto de doutrina, que ainda que nós temos muitos duvidosos no meio da igreja, muitos turbados de coração, porque o inimigo procura semear na cabeça, na mente de muitas pessoas, tantas coisas negativas. E eu passei por esta experiência quando novo na fé, mas resisti, e ele saiu da minha vida de forma perturbadora, com setas malignas. E um outro dia nós estávamos orando dentro de uma casa, com 7 pessoas, ali orando para os irmãos. E quando chegou uma hora, o Espírito de Deus bradou comigo e disse: meu filho, repreende Satanás neste lugar. E eu fiquei preocupado um bom tempo, continuei orando e pedindo discernimento de Deus para entender aquela palavra. Nós estávamos em uma meia dúzia de crentes, obreiros, pastores, orando nesta casa por esta família. E aí novamente o Espírito de Deus, ele brada comigo: dá ordem e repreende a Satanás. Eu continuei um pouco cauteloso, mas quando chegou o momento, Deus foi tomando aquele ambiente, aquela casa, com uma glória muito grande, e de repente o Senhor me dá uma autoridade muito forte, e eu dei um brado dentro daquela casa, e dei a ordem e repreendi o espírito satânico que estava ali. Quando demos aquela ordem, aquela repreensão, o diabo saiu daquele lugar. E uma irmã de idade de 65 anos, ela foi batizada com o Espírito Santo naquele momento. Depois da oração, ela confessa dizendo: pastor, eu sou crente há 20 e poucos anos, mas eu não tenho certeza da minha salvação, eu tinha muitas dúvidas, eu não consigo entender muita coisa direito, e eu vivo em uma turbulência espiritual. Eu disse: mas minha irmã, a partir deste momento, este espírito maligno que perturbava a sua mente, ele saiu, ele foi embora. E Jesus confirma isso te batizando com o Espírito Santo. Ela disse: agora eu tenho certeza, agora o Senhor mudou a minha vida. Eu falei línguas, eu recebi a bênção, eu estou liberta desta opressão que me acompanhava há 20 e poucos anos dentro da igreja. Ali tivemos uma vitória muito grande. Ela estava duvidosa do projeto de Deus em sua vida, da salvação. O que é isso, meus irmãos? O inimigo procurava oprimir aquela mente, porque a mente do cristão
é um campo que, se não tiver totalmente ocupada com a plenitude de Deus, com a palavra, torna-se um lugar de repouso, onde Satanás, onde o inimigo lança suas setas malignas, inflamadas, para trazer ao coração daquele homem, daquela mulher, tamanha turbação. E não só isso com relação à dúvida da salvação, mas outros pensamentos malignos, maléficos, ruins, de revolta, perturbador, de murmuração, de fofoca, de tantas outras coisas. São formas que o adversário da alma procura trabalhar para cativar alguém que até mesmo está na igreja, tendo o nome de cristão, mas não alcançou ainda aquela plenitude, e ali está o adversário perturbando aquela vida, oprimindo aquela pessoa. Mas se tiver alguém aqui esta noite, o sangue de Jesus Cristo tem poder para te dar uma liberdade plena, e você ter a certeza desta garantia que Jesus disse, que aquele que o Pai dá, virá a ele, e de maneira nenhuma ele lançará fora. Isto é, ele dando uma certeza, que se você perseverar firme até o fim, na presença de Deus, servindo a Deus, se humilhando na presença dele, confessando Jesus, ele traz a garantia, ele traz a unção divina, a força completa, que todas estas dúvidas vai se esvair da sua mente, do seu coração, da sua vida, e você vai ser um crente autêntico, com toda a certeza de Deus, com toda a certeza de vida eterna, com tudo aquilo que Jesus garante para a sua vida. Charamanda Gassúbria. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e de maneira nenhuma, Jesus dizendo, eu lançarei fora. Agora é claro que existe planta que o Pai não plantou. A planta que o Pai não plantou, ele mesmo vai lançar fora, ele mesmo vai cortar e jogar fora. Jesus disse que a vara que não der fruto, corta, tira, para que aquela que dê fruto, dê mais fruto ainda. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Bendito seja Deus. Eu quero que os irmãos abrem ainda. Eu estou correndo porque já é para parar. Efésios. Tem alguém aqui que duvida da salvação? Você veio para Jesus e está nele? Eu creio que não tem ninguém que cocheie em dois pensamentos, que está duvidoso. Mas se estiver acontecendo contigo, seja sincero. Não fique incerto dentro da igreja. Mas eu tenho que sair da igreja, pastor? Não. Você tem que vir aos pés de Jesus, pedir socorro, pedir força, confessar. E nós vamos orar por você, porque você não pode estar aqui duvidoso, turbado, cocheando em dois pensamentos, incerto, sem certeza. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E esta abundância de vida que Cristo dá, isto lhe dá certeza, isto faz você saltar na presença de Deus, dizendo, eu sou filho de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Não tem lugar para dúvida, não tem lugar para turbação. Mas se estiver acontecendo, esta noite será uma noite de libertação plena, e o espírito da dúvida terá que sair do nosso meio, porque Cristo garante-nos a vitória. Bendito seja Deus. Efésios 1, eu já quero terminar. 1:13, a parte B do versículo 13, e a primeira parte do versículo 14.
a parte B do versículo 13 do capítulo 1, Efésios 1, e o versículo 13, a parte B. Tendo nele também crido, tendo nele quem? Em Jesus. Tendo em Jesus também crido, e recebendo ele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha aí, a força e o poder ele te selou. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Olha aqui a garantia. O que é penhor, irmãos? O que é penhor? Penhor é a garantia que se dá por alguma coisa. Quando alguém compra alguma coisa que não recebeu ainda, dá uma entrada, dá uma garantia. E está dizendo que nós fomos selados, tendo nele em Jesus, também crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança. Bendito seja Deus. É a garantia da herança da possessão de Deus. Garantia da herança da possessão de Deus, a possessão eterna. O lugar que nós vamos ir e que nós vamos herdar, dado por Deus. Jesus está dizendo no versículo 37 que li: os que o Pai me dá, virá a mim, disse Jesus, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Irmãos, não dá tempo, mas no capítulo 17 de João, também fala alguma coisa linda sobre isso. Agora é claro, o crente não pode pecar, não pode viver errado. Temos que andarmos na presença de Deus. Tem outra coisa, João diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, se nós não andarmos na luz, isto é, na verdade do Evangelho, na doutrina, na palavra, nós também não vamos ter comunhão com os nossos irmãos, porque não estamos na luz. Aí o sangue de Jesus, ele não vai ter poder para perdoar o seu pecado, porque você não está condizendo com o que diz a Bíblia, você não está na luz. Nós precisamos estar na luz, como Ele na luz está, porque Deus é só luz, não há treva nele, é só luz, e nós precisamos andar na luz, como Deus na luz está. Aí vamos ter comunhão plena com os nossos irmãos, podemos abraçar todo mundo, não vamos cortar volta, nem cortar rua e nem cortar quadra, porque nós temos comunhão com os nossos irmãos, nós andamos na luz de Deus, na luz do Evangelho, e temos comunhão uns com os outros, e a eficácia do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, ele tem poder para cumprir o que está lá em Apocalipse. Bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito na árvore da vida e entrar na cidade de Deus pelas portas. Aí o sangue de Jesus tem poder. Alguém um dia cometendo alguns delitos e foi corrigido pelo seu líder. Aí aquele irmão disse assim: mas não está escrito, pastor, que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado? Aí o irmão disse: você vê como Satanás te engana, né? E aí você pode viver pecando todo dia, toda hora, não precisa servir a Deus, pode viver pecando que o sangue de Jesus vai purificando. Não é assim. Não é assim que diz a Bíblia. Quem vem para a luz precisa viver na luz. Quem nasceu de Deus, da água e do Espírito, nasceu de novo, é uma nova criatura, a Bíblia diz que não peca. É a Bíblia que fala que não peca. Podemos ser pecadores, falhos, mas não viver pecando aquele pecado mundano, grosseiro, como o mundo aí vive. Nós vivemos servindo a Deus com alegria, libertos, transformados.
Então, meus irmãos, há poder no sangue de Jesus. Aí vai se cumprir: os que andam na luz, que estão na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecadinho, de todo pecado, de toda iniquidade. Aí cumpre também o Apocalipse: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, entrar na cidade de Deus pelas portas. A expressão da palavra lavam, ela está do presente para o futuro. Os que lavam, lavando, sempre lavando, todo dia lavando, porque nós estamos na luz, como Ele na luz está. Nós temos comunhão uns com os outros, temos um coração puro. Eu creio que aqui não tem nenhum coração doente. Bendito seja Deus. Se alimentou, está se alimentando do pão do céu. Aqui não tem coração doente. Mas se porventura tiver algum coração doente, alguma ferida como lepra aí escondida no seu interior, Jesus é poderoso para nesta noite arrancar esta lepra, através do seu sangue, da sua palavra, do seu espírito, e te curar inteiramente desta lepra, desta miséria, de tudo aquilo que te perturba e não te deixa ter uma comunhão plena com Deus e uma intimidade com o Senhor. É isso que muitas vezes está faltando no meio da igreja. Aí parece que fica fácil descambar para tantos lados errados, para tomar tantos caminhos tortos, enquanto a Bíblia diz: fazei vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja, não se desvie inteiramente da verdade, mas antes seja sarado. E ainda diz mais, na oração de Davi: Senhor, endireita a minha vereda. Oh glória! Ficamos de pé, meus irmãos. Eu já quero passar aos irmãos, mas antes disso nós vamos orar a Deus nesta noite. Oh glória! Esse ambiente está gostoso, a glória de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui. E quando tudo isso está aqui, meus irmãos, eu creio que vai haver cura nesta noite, vai haver milagre nesta noite. Deus vai quebrar as cordas que te prende e mudar o teu cativeiro, porque Cristo, Ele quer ver algo novo, Ele quer fazer algo novo. Deus não gosta de coisa velha, Deus não quer ver coisa velha, Ele quer ver coisa nova. E nós precisamos ser novo, ainda que temos uma idade avançada, mas precisamos ser novo em Deus, ser renovado no nosso espírito, no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa vida, para que tenhamos certeza e convicção da vida eterna. Eu desejo orar antes de ministrar a ceia do Senhor. Pode tocar uma música aí. Vamos louvar a Deus neste momento. Tem alguém para reconciliar esta noite? Está parado, fracassado, desanimado, a tua vida está embaraçada. Aproveita a correr agora para Jesus, enquanto esta palavra está indo ao seu encontro, que Jesus vai sarar, Ele vai quebrar, Ele vai renovar, Ele vai perdoar. Ele, como pão do céu que se oferece, Ele vai dar o alimento que a tua alma precisa. A tua palavra até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Aleluia, levanta as mãos e diga: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como deixa que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar.
lembrando que hoje também é o culto da família. Queremos orar por todas as famílias, mas primeiramente venha quem quer reconciliar, venha quem quer aceitar Jesus como Salvador. Ninguém escapará da mão de Deus. Charamandagassúbria. Às vezes nós queremos correr, escapar, fugir, mas a Bíblia fala que ninguém escapará, irmãos. Eu quero ver no dia do Senhor, o dia glorioso de Deus, os corações que estão contaminados, os corações que estão sujos, corações que vivem, que no coração é uma coisa e na língua, na boca é outra. Eu estava vendo no livro de Salomão, o 7º pecado que Deus abomina é aqueles que andam semeando contenda entre os irmãos. Nesse texto há 3 tipos de pecado, que não é adultério, que não é roubo, que não é fornicação, que não é suicídio, não é homicídio, mas é o pecado que está na língua, é o pecado da murmuração, é como o pecado de feitiçaria. E tem muitos crentes no meio da igreja com esta lepra, não sobe no arrebatamento, e se morrer sem um concerto com Deus e com a sua vida, ela está em perigo, ela está em jogo, porque o céu é um lugar puro, é um lugar santo, que só vai entrar os lavados no sangue do Cordeiro. Lá não entra rancoroso, lá não entra murmurador, lá não entra fofoqueiro, lá não entra fornicário, lá não entra ladrão, lá não entra pessoas desta natureza. Só os que forem lavados no sangue de Jesus e que se tornaram santos aqui, conforme disse Pedro, que Deus é santo e devemos ser santo em toda a nossa maneira de viver, porque Deus se agrada que se faça assim os seus filhos que estão debaixo de uma promessa divina para o céu, para a glória, para a eternidade. Tem mais alguém? Venha correndo. Eu quero orar, eu sinto uma unção de Deus aqui. Eu quero orar por sua vida. Quem sabe esta noite Deus vai quebrar este cativeiro, Deus vai mudar este quadro. Quem sabe Ele vai curar a tua doença hoje, a tua enfermidade, aquilo que te perturba, aquela opressão que te angustia e que te aflige. Jesus pode te libertar inteiramente neste momento e você ser livre. Tem mais alguém? Venha correndo, irmãos. Eu quero orar, eu sinto de Deus de orar, e depois vamos passar esta oração por todas as famílias, por todos os casais, para que a bênção de Deus seja completa. Glória a Deus. Venha, irmãos, venha receber a bênção. Tem mais alguém desviado, distanciado, não sente mais Deus? Jesus te deu o penhor, te selou com o Espírito Santo da promessa, mas você fala línguas ainda? Você fala línguas com alegria, ou apenas uma língua estranha com angústia, uma língua estranha vazia, sem a unção do Espírito? Faça este exame na sua vida, analisa a tua situação. Não fica acovardado no meio da igreja, confiante em situações que não está dentro de um perfil bíblico. Nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Precisamos estar no prumo de Deus. Oh glória! Glória! Eu sinto a espada do Espírito aqui esta noite. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, bendito seja o Rei da Glória, aquele que nos comprou, aquele que diz que os que vêm a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, oramos por estas vidas que vieram à frente do altar neste momento, Senhor. Pai que conhece os corações, traz o renovo, traz alegria aos que perderam, Senhor. Entra com providência nestas vidas, nestes corações.
dá a eles força, dá a eles poder e graça, dá a eles a unção do Teu Espírito, Senhor, para que as dúvidas, as turbações, as perturbações mentais sejam removidas pelo poder do Teu Espírito e do Teu sangue. Também oramos pelas famílias da Tua igreja, Senhor. Abençoa cada lar, cada família, ó Deus. Olha também para aqueles que estão desajustados na Tua presença, Senhor. Começa a colocar no prumo, ó Deus. Realiza a Tua obra. Ninguém poderá escapar das Tuas mãos, ó Deus. A Tua palavra é verdadeira, ela é fiel, Senhor, e eu creio que Tu cumprirá a mesma na íntegra. Ó Senhor, realiza obras profundas em cada vida, em cada família, em cada lar, para que tenhamos um povo vivo, abençoados, cheios de Deus e da plenitude do Espírito. É a nossa oração, é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.